Bom, na aula de hoje eu resolvi fazer o quê? Eu resolvi enunciar de novo o que vocês já viram, tá? Sobre eletricidade, para na aula de revisão da semana que vem eu incorporar todos esses conceitos dentro de um circuito elétrico, que a gente aprende todos esses conceitos de eletricidade para no fim das contas colocar tudo dentro de um circuito. Então, querendo ou não, a matéria mais importante é a matéria de circuitos elétricos. Mas a gente precisa ter todo o embasamento teórico para poder aplicar cada situação no seu determinado momento. Então, o que a gente precisa saber para se dar bem nessa matéria? Bom, a gente precisa saber o conceito de corrente elétrica. Tá? Quando eu der a matéria de circuitos elétricos semana que vem, aí eu vou mostrar para vocês como que a corrente vai se comportar no circuito, como que a resistência vai se comportar no circuito, como que a diferença de potencial vai se comportar no circuito, como que a potência vai se comportar no circuito, certo? Isso aí vocês podem ficar tranquilos, mas vocês precisam ter acesso, vocês precisam estar com esses conceitos na cabeça, tá? Eu preciso mostrar para vocês que o quê? Que a corrente elétrica é o quê? É a variação da quantidade de carga elétrica que eu tenho sobre um determinado tempo. Lembrando que carga elétrica é igual ao número de partículas vezes a carga pontual do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, certo? Isso aqui foi a primeira coisa que vocês viram antes da... foi o início, né? A gente viu, vocês viram carga elétrica, o professor mostrou os processos de eletrização com vocês, mas matematicamente falando, a que entrou foi essa. Lembrando que a unidade de medida é o ampere, então grave isso aqui, porque quando eu estiver falando 3, vai ter lá no exercício 3A. Então eu estou falando de corrente elétrica, do I, certo? Aí a gente pula para os resistores. Eu tenho duas leis que o Ohm determinou. A primeira lei de Ohm é o que a gente mais vai usar, que é U igual a RI. Lembrando que o U é a diferença de potencial elétrico, que é determinado pelo volt. Então tudo que tiver volts lá é o U, é a diferença de potencial elétrico. No caso dos geradores vai entrar, mas deixa isso aqui de fora, porque quando tiver o circuito elétrico eu vou mostrar. O R é a resistência, que é medida em ohm, e o I é a corrente elétrica que a gente acabou de falar, que é medida em ampere. Guarda essa fórmula aqui, porque é uma das fórmulas mais importantes que a gente vai trabalhar. A segunda lei de Ohm nem é tão importante assim, mas ela aparece. Ela é um pouco mais específica, porque faz tratamento só da resistência, não do circuito em geral, certo? Já falei qual que é essa fórmula para vocês ensinar online. Não vou repetir agora, porque agora está sendo gravado. Mas a resistência elétrica num fio eu posso determinar pelo quê? Pela resistividade elétrica do fio vezes o comprimento do fio vezes a área da seção transversal, que seria se normalmente a gente trata o fio como com um formato cilíndrico, a seção transversal, né, seria um círculo, certo? Se eu desenhar aqui feiamente um fio, a gente tem o quê? Que aqui é o comprimento do fio e é a área que eu vou determinar é a área da seção do fio, que no caso aqui seria um círculo. Então aqui seria um πr ao quadrado. Ou poderia ser um retangular, por exemplo? Poderia. Aí eu teria que fazer a área do retângulo. Podia ser quadrangular? Poderia. Então, isso pelo exercício vai ser determinado. Essa fórmula não é tão interessante, mas ela aparece no começo lá da matéria. O que mais que aparece que é bem importante da gente saber? As potências elétricas. Bom, conceitualmente falando, potência é a variação de energia pelo tempo. Aí a gente foi na mecânica com o tempo, a gente viu que também eu posso determinar que é a quantidade de trabalho que eu executo num determinado tempo, certo? E qual é o trabalho de uma energia elétrica? Bom, a gente vai definir que é a quantidade de carga pela diferença de potencial elétrico. Aí, se a gente for incorporar aqui o que é Q por ΔT, se a gente for ver lá atrás, Q por ΔT é corrente elétrica. Então eu transformo isso aqui em corrente elétrica e sobrou U. Então eu tenho que potência é igual a U vezes I. Isso é uma potência elétrica de qualquer equipamento, certo? Mas, às vezes, dependendo do aparelho elétrico, ele tem comportamentos diferentes. Então a gente tem que ver quanto que é a potência elétrica num resistor. Então, a potência elétrica a gente pode tratar como U vezes I, certo? E o U, pela primeira lei de Ohm, U não era RI? Era. Então, eu posso muito bem transformar esse U em RI, então vai ficar RI vezes I, vai ficar RI ao quadrado. Isso no circuito a gente pode falar que é a potência dissipada, lembra? Tal, tudo mais. Isso aqui eu não vou falar agora, vou deixar para o circuito que é bem mais interessante. Eu também posso ver que U igual a RI, então eu posso adaptar isso aqui para U ao quadrado sobre R. Se eu colocar R ao quadrado aqui, aí vai ficar U ao quadrado
daí voltando ao normal, é só colocar um R embaixo para poder cancelar. Mas é só questão de fórmula. Então vocês têm que ter estas fórmulas, principalmente essa e essas aqui, no bolso. Porque ele vai dar uma situação e fala, a potência é tanto. Não sei o que, a diferença de potencial é tanto. A resistência é tanto. Num circuito elétrico. Então, na próxima aula, que é a aula de revisão, eu vou começar mostrando lá do início do circuito. Vou falar o quê? Da corrente. Vou mostrar como é que a corrente se porta dentro do circuito. Depois eu vou mostrar como o resistor se comporta dentro de um circuito e a associação dos resistores em série e em paralelo, que vocês já viram e já trabalharam com isso em sala, certo? Para depois eu analisar a potência do meu circuito, daí eu vou adaptar para vocês aqui qual forma usar e depois colocar e finalizar, que seriam os geradores, né? E os receptores, que foi a aula que eu dei para vocês semana passada. Você viu que o receptor é bem simples, só que a gente tem que dominar todo o funcionamento de um circuito elétrico. E eu vou mostrar para vocês na próxima aula, certo? Então é isso, maravilha?